Em seguida, eu queria facultar aos presentes a apresentação de questões submetidas aos palestrantes. Alguém tem alguma pergunta a formular? Tem a palavra. Internacional, obrigada. Já existe na Convenção Internacional de Direito do Mar o pagamento de 7% dos royalties sobre a exploração de recursos não vivos, no caso o petróleo também, né, na plataforma estendida. Era essa a azeitona a mais na empadinha. Você quer comentar? Não, eu efetivamente não é a minha área, não conheço a convenção. Até pediria para de 82, mas pediria para esclarecer o seguinte: o pagamento por quem? Feito por quem? Pelo concessionário, pelo produtor ou pelo país? Pelo Estado, onde se dá a exploração? A convenção não deixa claro o pagamento pela exploração. Provavelmente será cobrado do país, porque é o país que tem o direito exclusivo da exploração. Se vai ser feito por um órgão... Se vai ser feito por um órgão, um monopólio estatal, ou se vai ser feito por empresas terceirizadas, aí a convenção não entra no mérito. Ela só diz que explorou lá na plataforma, tem que pagar. Eu efetivamente desconheço qualquer tipo de regulamentação. Isso que é claro, eu acredito que a convenção tenha sido recepcionada, né, no nosso. Pois é, mas não temos regulamentação. As pessoas estão começando a acordar para isto agora, que os nossos postos estão apontando rumo além das 200 milhas. Eu só teria um comentário a fazer. Ai, meu Deus, mais 7%? Ninguém aguenta. As nossas assistentes estão disponíveis para coletar perguntas que possam ser feitas por escrito. Está facultada a palavra, está aberto o debate. Pois não. Uma pergunta. Aliás, eu gostaria até de confrontar os dois Gustavos, no que diz respeito ao artigo 20, né, e a terminologia participação. Né? O senhor afirmou que participação não quer dizer exclusividade. Não. Em outras palavras... Que não. Que não quer dizer, não quer dizer exclusividade. Né? E em outras palestras que nós já assistimos do Dr. Gustavo Kischer, ele já fazia a análise dessa questão da participação que diz respeito ao contrato de partilha. A possibilidade, que ainda que historicamente, né, se via, aí, mesmo no contrato de concessão, a possibilidade, e que se reafirma ainda dentro do contexto histórico desse artigo 20. Não é? Então, são duas posições completamente distintas que eu gostaria, então, da manifestação dos senhores no que diz respeito à palavra, à terminologia participação. E aí eu coloco uma questão do Estado do Espírito Santo. Né? Infelizmente, a sua posição para o Estado do Espírito Santo não é nada que traz vantagem à nossa possibilidade. Porque a gente reafirma, sim, a questão da participação com aqueles estados que efetivamente têm a produção de petróleo.
Eu só quero esclarecer a minha posição aqui. A minha posição é a seguinte, se não ficou claro, vou tentar esclarecer. O artigo 20 fala em participação, até pela etimologia. Isso. Ou compensação financeira. Isso. Então. Isso. Isso. Ok. Independentemente, se seja na partilha do óleo, seja nos royalties, no produto, enfim. O que eu defendo é o seguinte, que quando fala em participação, até pela etimologia da palavra, participar é ter uma parte e não ter o todo. Então, é isso que eu digo que estaria aí, numa interpretação literal, gramatical, estaria aí o indício de que o próprio artigo 20 admite que outros estados não produtores também tenham sua parte naquela ou não afetados, que Rondônia tenha uma participação. Vamos lá. Até porque, no final, se fala em ou compensação. Ou compensação. Ou seja, o que me parece... O senhor está fazendo uma interpretação literal. Só que, nessa interpretação literal, está sendo reduzido o texto. Está claro aqui. Leia o texto. Os estados, ou seja... Não, leia. São os benefícios. Os estados onde tem a ponte tem... Não, leia o texto. Não, por favor, passa. Posso fazer uma ponderação aqui? De natureza conceitual e para a gente situar bem a nossa discussão. Bom, antes de mais nada, eu vou dar um pitaco aqui, meio de penetra nessa discussão, mas enfim. Vossa Excelência foi chamada à discussão. Esse dispositivo, como o Gustavo Mano referiu, de fato, ele é absolutamente, ele não usou o termo, eu vou usar. Ele é absolutamente misterioso, esotérico na sua construção. Ele nos apresenta uma série de dificuldades hermenêuticas, que eu acho que duas delas estão aqui em discussão, e seria bom a gente, para começar o debate, separar. A primeira discussão diz respeito à natureza do que se dá. E aí a discussão é o que é a participação ou o que é a compensação financeira. Essa é uma discussão, ou seja, o objeto a ser alcançado a estados, municípios, órgão da União, etc., etc. Minha leitura, a participação ou a compensação financeira ainda não me dizem quem recebe. Elas me dizem o que recebem. A segunda parte, é a outra discussão, diz respeito a quem recebe. E aí, aí entra uma terrível construção textual da Constituição, que nós estamos até comentando ali, que diz respeito ao tal do respectivo, que está no texto do parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição, que, na verdade, eu não vou entrar tanto no debate, vou dar a explicação que me parece a explicação genética desse texto, que, na verdade, ele entrou ali por força de uma atrapalhada junção de duas normas que esse artigo tem. Tradicionalmente, no direito brasileiro, de 85 para frente, nós, ou melhor, vamos retroagir rapidamente, vou retroagir 30 segundos. Eu não consigo falar de outra coisa senão de história, né? Então, quando a Petrobras foi criada, se imaginou que os royalties seriam devidos à União e não mais do que a outros estados. Logo adiante, os estados em cujos territórios, porque não se falava de exploração na plataforma continental, lograram instituir um pleito, ou realizaram com sucesso um pleito de que se pagasse royalties a eles na
exploração no respectivo território. Até porque, e aí começou o tal do respectivo no direito brasileiro. O texto é um artigo da lei de 2004, que foi sucessivamente modificado, e dizia, olha, então, os estados em cujos territórios se faz a lavra, ou nos respectivos territórios, tenham uma participação de tantos por cento nos royalties da exploração. Em meados da década de 80, ou até antes disso, se instituiu, ou a Petrobras começou a realizar a exploração offshore. A primeira regra que se instituiu, e aí o problema se colocou na plataforma continental. A primeira regra que se instituiu atribuía os royalties exclusivamente à União. Não havia royalties para estados, municípios, de qualquer natureza, produtores, não produtores, afetados, não afetados, na exploração offshore. A partir de 1985, os estados, eu vou usar também o jargão, os estados produtores, conseguiram com êxito incluir na exploração da plataforma continental offshore royalties para si, sobre os mais diversos argumentos. O direito brasileiro tinha, portanto, antes da Constituição, às vésperas da Constituição, duas regras diferentes para a exploração de royalties. Era uma regra relativa à exploração no território, em que o royalty ficava, se eu não estou enganado, quase na totalidade com o Estado produtor, uma regra para a participação offshore, em que essa participação era menor, mas era exclusiva dos Estados produtores. Sempre foi no direito brasileiro, até o advento da Constituição. Esse estado de coisas foi recebido como tal quando da elaboração desse artigo. E ele, se nós vamos acompanhar os trabalhos legislativos de elaboração ou de consolidação desse texto, até o último momento do processo de elaboração das normas constitucionais, ele era composto de dois parágrafos. O parágrafo primeiro, que regulava a participação dos estados no território, e o parágrafo segundo, que regulava a participação dos estados na plataforma continental. Ele era diferenciado em termos de incidência e de importância, mas essa é a interpretação histórica, não estou fazendo propriamente a defesa dogmática, mas sempre se entendeu que se deveria refletir o estado de coisas de 1985, que era aquele que tratava diferentemente estados produtores de estados não produtores. Aí o que aconteceu no apagar das luzes do processo de redação da Constituição? Alguém resolveu juntar os dois textos numa regra só. E a forma que encontrou de juntar os dois textos foi por esse bendito ou maldito respectivos aí, que a gente hoje que a gente hoje não sabe se aplica à União só ou aos estados, municípios e outros sujeitos em cujo território se realiza a lavra. Então, nós temos dois problemas distintos. O primeiro é saber o que é participação e o que é compensação pela exploração. O segundo é saber para quem se dá este dispositivo. A minha resposta para o primeiro, a minha resposta, acho que a questão aqui é a segunda. Para quem se dá esse dispositivo, não sei se eu estou certo na provocação. Se nós formos aventar a fazer uma análise meramente histórica da Constituição, esse dispositivo foi feito pensando em privilegiar ou dar um tratamento diferenciado para os estados produtores. Então, uma resposta final e conciliatória seria a seguinte: seria tão bom se a gente pudesse fazer uma reforma constitucional que deixasse isso claro. Porque do jeito que está hoje, eu não vou fugir da discussão, mas também não vou resolver. Do jeito que está hoje, o texto é pouquíssimo claro em relação ao segundo ponto, não em relação ao primeiro, que é a participação ou compensação econômica. Mas não sei se... Tem um ponto, perdoe, só que eu estou retomando a questão que ela sucedeu pela mesma linha. Você caminhou bem, muito bem, só que faltou um ponto histórico. Só faltou um ponto histórico. Qual é o ponto histórico na elaboração desse artigo? Até o ponto final da Constituinte foi a perda do ICMS, que o Paraná, que é o maior produtor de energia do país, e que o Rio de Janeiro, que era o maior produtor de petróleo e mar na época, estariam perdendo para São Paulo e os demais, e não só São Paulo, para todos os demais estados brasileiros, porque o petróleo que sai do Rio de Janeiro, 80% vai para fora do Rio. Então, foi por esse motivo que foi inserido esse dispositivo na Constituição. E mais, essa é a norma, o debate legislativo que surgiu.
E o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre o tema. Especificamente, tem um mandado de segurança impetrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro contra o Tribunal de Contas da União, e que a relatora era a ministra Ellen Grace, que ficou vencida inicialmente, e depois ela até mudou o voto dela, reajustou o voto dela, e o tribunal reconheceu, claro, que o direito é dos estados produtores de petróleo ou de energia. Inclusive, nesse voto, nesse julgamento, constou claramente a origem histórica desse dispositivo, para evitar qualquer dúvida. Inclusive, até foi o ministro Jobim que serviu como referencial, como constituinte, para orientar o tribunal naquele momento. Então, com todo respeito, eu não vejo assim, eu concordo com a colega, está na Constituição e já pacificado pela jurisprudência do Supremo. Pode até mudar o Supremo hoje diante de uma nova composição, mas que existe jurisprudência formada sobre o tema, existe. Posso só complementar, aproveitando me apresentar? Meu nome também é Gustavo, então Gustavo. Pelo Gustavo, amor de Deus. Sou procurador do Estado do Espírito Santo, e eu acho que ele foi aqui no ponto, acho que chegou quase onde eu ia falar, que é a questão justamente histórica, mas já com relação a precedentes do STF, com relação aos royalties, que na verdade royalties é para fim de compensação. Então acho que é esse que é o ponto. Na hora que fala em participação, é participando dos estados que produzem. Por quê? Quando produzem petróleo, tem o prejuízo causado pela exploração e por essa produção de petróleo. Isso tem impacto ambiental, teve esse acidente no Rio de Janeiro agora. Então, o royalties, historicamente, pela decisão do STF, era para compensar os estados dos prejuízos ou eventuais prejuízos que terão com essa exploração do petróleo. Só isso. É pela natureza jurídica mesmo. É a natureza jurídica dos royalties, é para compensação. Não é participação, não está participação aqui no texto, está só royalties. Deixa eu só esclarecer aos meus queridos vizinhos capixabas. Não. Então, ao irmão fluminense e aos vizinhos capixaba, né? A minha posição. Posso só Claro. complementar, porque... Rio ou Espírito Santo? Amazonas. Amazonas? Que é o precedente. O que Estado acontece produtor. com o Amazonas? O Amazonas teve o precedente que do Supremo Tribunal Federal, é o RE 228.800. Coincidentemente, a minha estreia no Supremo Tribunal Federal, imaginem, era questão mineral, nós já conversamos sobre isso aqui, era a mineração da Boca, né? Cheguei aqui em 97 e esse processo caiu no meu colo, eu sem saber nada e sozinha aqui. Enfrentando que escritório? Betiol. Imagine como eu fiquei, né? E fui para o Supremo e tive a companhia dos advogados da União, que hoje se tornaram meus amigos, porque eu fiz a citação oral sozinha, né? Tinha que render uma amizade, porque eu estava defendendo um assunto novo, solitariamente, e com uma defesa que foi brilhante, e na época, enfim, foi em 2001 isso. Então, o que lá ficou assentado? Né? É o precedente do Amazonas. A questão da relação é como mexer no ICMS. O que o Supremo assentou na sua jurisprudência como amanhã vamos tirar o ICMS dos estados. É a minha visão e interpretação do que o Supremo Tribunal Federal disse lá no nosso precedente. Então, isso aí, para mim, já deveria existir uma emenda constitucional, alguma coisa para criar um sistema nacional das receitas não tributárias, arrumar as receitas do nosso país, da nossa república, num capítulo que merece ser, e não ficar uma história recortada, uma história picotada, uma história ininteligível, até para nós que nos debruçamos sobre o tema. Né? Nós temos um grupo, G7 dos estados, que estudam cooperativamente para poder a gente enfrentar as questões. O Supremo tem 4 precedentes, eu estou sempre citando esses precedentes nas situações que eu enfrento, mas para mim não há dúvidas. Existe uma relação que precisa ser aperfeiçoada, ela é federativa. Uma outra justificativa que foi também me dita, que eu conheci o deputado que fez a proposta do pagamento ao proprietário da terra, do Rio Grande do Norte. Ele disse que foi procurado por várias pessoas em cujas áreas, né, em cujas propriedades havia prospecção de petróleo,
e que queriam uma proteção. Daí o respectivo território, ele também me explicou. Porque para não haver dúvida de que, em havendo exploração no respectivo território, que no caso do Amazonas ele é proprietário também da área, ele recebe royalties e também essa coisa, isso não prejudicasse, até facilitasse aquela pessoa física que também tem lá na sua propriedade, no Nordeste, onde quer que seja, uma exploração. Então, vejam, eu penso que a relevância do tema está em cima do princípio federativo. O sentimento dos estados produtores é como se tirasse o ICMS, que já foi tirado, é como se tirasse mais uma vez. Não é? É mexer com uma receita que faz toda uma diferença hoje, não é? Nos investimentos, na mudança de paradigma econômico, cultural, de toda a vida dos estados. Isso foi um ganho para os estados produtores, certamente. Não sou muito expert, mas na época que o Supremo está discutindo era a CEFEM. Foi para discutir a natureza da CEFEM, se era royalties, se era uma espécie de compensação, etc. E o Sepúlveda acabou saindo no meio do caminho, dizendo que era um terceiro gênero, que não era tributo, não era nada, e começou a tentar regulamentar para saber se remunerava ou não um prejuízo causado ao Estado ou não, ou um município, no caso. Isso provavelmente vai ser debatido novamente numa composição um pouco diferente. A pergunta que eu faço aos Estados, que estão reivindicando, primeiro, é o princípio maior da solidariedade. Esse é pétrea. Quer dizer, se olhar todas as contribuições, eu sou cangano, nasci em São Paulo, mas sou mais cangano. Então, a relação do direito petrolífero, para onde vai os dinheiros, eu raciocínio de uma forma geral, eu reconheço. Mas, nesse raciocínio de solidariedade, de algo que será descoberto, que pode reverter também, eu vejo o caso das contribuições previdenciárias, que sempre se levantou e o Supremo afastou completamente, dizer, eu só contribuo e só se eu contribuir eu recebo, ou eu só recebo se eu contribuir. E o Supremo acabou pacificando que o que rege a sociedade brasileira é a solidariedade. Isso significa que, se o interior do Nordeste tem uma deficiência muito pesada de educação, alimentação, em comparação com os estados produtores, então haveria essa participação, essa distribuição da receita. Mas eu vou um pouco mais adiante. Eu uma vez assisti uma palestra do professor Marco Aurélio Greco, acho que foi lá no Ministério, alguma coisa do jeito. A pergunta que eu faço a plataforma é de quem? É do Estado? É do Brasil? Se existisse a possibilidade do governo definir de quem é esta plataforma, quer dizer, não é do Estado, aí como é que eu afetaria toda a discussão? A linha do Estado do Rio de Janeiro vai até o outro lado, não sei nem se está alinhado com a África, mas tudo ali que der para frente será do Rio de Janeiro, será do Espírito Santo, será da Bahia, ou se limita onde pode causar algum prejuízo? Porque tem duas noções, de prejuízo, recomposição e ganho mesmo. Eu quero participar do lucro. Então, essas duas óticas serão analisadas. Para prejuízo, eu acho que não tem prejuízo, porque está de centenas de quilômetros mar adentro. Houve até uma discussão, porque a propriedade territorial é caracterizada não mais pela distância, mas ela passa a ser caracterizada pela possibilidade de exploração econômica. Aí é que vem todas essas normas, que eu não sei se foi ratificada pelo Brasil. Se for ratificado, valerá, terá os 7%. Se não foi, entrou no Brasil, essa norma ainda pende de alguma definição. Não sei se o Brasil vai contribuir com um órgão estrangeiro, um fundo estrangeiro, só se ele, usando do seu poder, da sua, a sua soberania, assim decidir. Duvido. A gente mal tem dinheiro para a gente, ainda vai dar dinheiro para um fundo. Então, eu acredito que tem essa definição de região a quem pertence. Se pertencer à nação, eu não sei o que eu vou reivindicar, o quê? De dano ao Rio de Janeiro, se
É como estava colocando. Aí eu passo a me preocupar com o que eu vou receber. Eu não tenho um prejuízo, eu tenho uma redução de ganho. E é natural nesse jogo democrático que cada um busque receber ou ficar com o dinheiro. Que é o que vai ser debatido no Supremo. Essa é só a maneira de pensar como cidadão. Posso fazer? Responder rapidamente só, mas é bem rápido, não precisa muito tempo não. Antes de mais nada, peço desculpas por não ter me apresentado, me chamo Jorge Polena. Com relação à questão da solidariedade, eu digo para o senhor o seguinte: os estados produtores de petróleo já colaboram com esse princípio da solidariedade, porque até hoje não receberam um centavo de ICMS, porque é a única regra do ICMS que está em vigor em que a origem não recebe absolutamente nada, vai toda para o destino, não tem um racha do ICMS. Não, mas não precisa. Já tem emenda constitucional, se eu não me engano é a emenda 33, que põe fim a essa questão da imunidade tributária do petróleo. Só que essa emenda constitucional ela não tem aplicabilidade porque a lei complementar necessária também não é aprovada pelo Congresso. Então, o que acho que agora, foi como o doutor Gustavo colocou, é o grande momento. Isso tem que ser colocado. Com base no princípio da solidariedade, vai se distribuir os royalties entre todos os estados brasileiros, que pode ser um argumento plausível sobre o aspecto jurídico constitucional, como também remunerar os estados produtores de petróleo também na sua parcela do seu principal tributo, que é o ICMS. E com relação à questão da plataforma continental, realmente a plataforma continental é da União, não é dos estados. Isso aí não há dúvida com relação a isso. O texto constitucional é claro, eu acho que ninguém possa imaginar o sentido contrário. O que se coloca na questão dos royalties, especificamente dos royalties, são duas apenas. Uma é essa que eu coloquei, que é a solidariedade que os estados produtores também querem com eles, que é econômica. Econômica, porque a degradação, ela se dá de duas maneiras no caso dos royalties. E foi essa a origem do artigo, da confusão, ou até mesmo da cláusula esotérica, como citado pelo doutor Gustavo ali, desse artigo, é que foi a perda do ICMS. Então, é uma degradação econômica. E, em segundo plano, é a degradação ambiental. Não, e a degradação ambiental. Então, a questão dos royalties, no caso brasileiro, ela se diferencia, porque nós temos um problema exclusivamente federativo. A nossa federação, ela ainda não foi bem resolvida. Precisamos resolver essa federação. Vamos guardar só mais uma aí. Meu nome é Sancler Souto, eu sou chefe da Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro aqui em Brasília. E, na verdade, eu vim mais para ouvir, na verdade, eu acho que eu nem iria falar, mas foi formulada uma questão para os estados produtores. Antes de tudo, e essa é uma posição do Estado já nessa briga toda, e a nossa posição é uma posição em cima do trabalho do Luiz Roberto e de uma postura institucional e política, é aguardar a posição da Câmara dos Deputados em relação ao tema. Já há 2 anos, eu não me engano, há 1 ano e meio, eu lembro que nós somos chamados pela bancada do Estado do Rio de Janeiro havia, sim, um vício procedimental no processo legislativo. Naquela época, veio o mandado de segurança, propusemos um mandado de segurança e logo depois o projeto se perdeu, enfim. Então, talvez seria um esforço desnecessário nesse momento, qualquer medida nesse sentido. Por isso que eu vim aqui mais para ouvir do que para falar. Até porque eu acredito, e essa posição do Estado, que essa questão, como o colega lá do Rio falou, vai ser resolvida no judiciário, que vai ser o tema, e quem atua junto ao Supremo Tribunal sabe que seria a gente não tem como afirmar qualquer posição em cima de precedentes, sejam recentes ou de 20 anos atrás. A gente sabe que o Supremo não tem... só um louco poderia afirmar que o Supremo falaria que isso é constitucional ou inconstitucional. A nossa posição, e essa é uma questão que nos causa muita espécie, é o problema de um conflito federativo, que é o que está acontecendo hoje. Nós, Estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo, somos minoria, e até há uma questão constitucional sobre a legitimidade dessa maioria, uma questão do mundo teórico, porque é uma minoria que briga
e sempre vai perder, ou seja, é uma minoria atípica do que a gente tem de conceitos de maioria, mas isso também não é a discussão nesse momento. Como eu falei, eu só queria responder algumas questões que foram colocadas para os estados produtores. A primeira, em relação à solidariedade, eu acho que esse argumento é um argumento forte, mas os estados produtores, assim como São Paulo, e o Rio é um estado rico, São Paulo é um estado rico, já participam de alguma forma da solidariedade federativa, quando contribuem de uma forma muito maior para os fundos que regem a nação. É assente, todo mundo escuta, que o que nós arrecadamos de ICMS ou de qualquer outro tributo vai para um fundo, fica muito menos São Paulo. Esse é um discurso que São Paulo fala rotineiramente. Se São Paulo pegasse o que arrecada e não distribuísse dentro de um pacto federativo, São Paulo seria uma verdadeira Suíça. E eu arrisco falar que o Rio, talvez se não fosse Suíça, poderia se aproximar. Então, há essa questão da solidariedade. Já há uma participação dos estados nisso. O que nos preocupa é que essa questão está sendo trazida apenas em nome dos estados produtores, uma guerra entre os estados não produtores e os estados produtores. Eu, uma vez participando da reunião com os colegas do Amazonas, eu ouvi de um colega do Piauí, agora o meu município vai receber. Isso é importante, eu acho que só um louco falaria que isso não é importante. Mas eu acho que o foco, eu não sei se essa é a intenção da União, mas o foco voltou para os estados produtores e esqueceu o papel da União nisso. Ninguém se discute a participação da União nisso, o que a União está fazendo em prol da solidariedade ou do Pacto Federativo, do qual ela também faz parte. Todas as discussões que são traçadas, a gente lê na imprensa, no Globo, o Valor Econômico, qualquer discussão nesse sentido, é porque o Estado produtor, mas ninguém discute a parcela da União nisso. O que já há uma concentração enorme, porque quem atua, seja pela advocacia pública, pela advocacia privada na área tributária, sabe que na parte fiscal a União detém quase a totalidade. Nos restou o ICMS, a União criou todos os tipos de contribuição para justamente não repartir para os estados, que já é uma questão de solidariedade também. Eu não vou ficar só no ICMS, que é o tributo que nos restou. Eu estou raciocinando que a União é um ente correto, sim, não tem o PT, o PMDB, não tem essas ingerências de favorecer um Estado ou outro em função da parte política. Isso, mas o raciocínio é que a União teria essa grandeza e eficiência das receitas serem distribuídas por todos os estados segundo uma conveniência pública de necessidade, não segundo uma conveniência política. Esse é o raciocínio bonito. O mundo ideal. Esse é o mundo, esse é o raciocínio. Dever ser. Sim. A divisão dos três poderes. Isso. Assim, então, nessa linha, só que eu me limitei a responder às indagações, e em relação à questão da plataforma continental. Eu também, voltando de onde eu comecei, eu não sei se isso vale alguma coisa hoje para a posição do Supremo, em uma ADIM, já de algum tempo do Estado do Rio de Janeiro, de uma lei estadual, em que se tributava ICMS alguns serviços prestados na plataforma continental. E há, como eu falei, isso também não quer dizer muita coisa para quem lida diariamente com o Supremo na mudança de jurisprudência, mas há um julgamento em uma ADIM em que se reconhece que, pelo menos para fins fiscais e para fins de território para incidência do tributo, aquilo era uma extensão do Estado do Rio de Janeiro. A nossa lei foi declarada constitucional com esse argumento. Eu não vou me lembrar aqui o número, o ministro, porque são tantas ações, mas há um posicionamento do Supremo já nesse sentido, que para fins tributários, para fins de territorialidade fiscal, tributária, aquilo sim seria... Eu não sei bem se é essa jurisprudência, não sei nem se eu devo prolongar, porque a gente hoje está discutindo se tem ICMS no espaço. Quer dizer,
se cobra ou não cobra ICMS numa linha orbital. Então, é evidente que nós não temos uma competência para dizer que no espaço é território de um estado ou de um município. Então, a plataforma é a mesma pergunta. Uma coisa é saber se o serviço é realizado na plataforma. Sim, não, agora é que a gente puxou um pouco o argumento para argumento tributário. E tem uma visão... Que é o que tem até hoje só. A única manifestação do Supremo nesse sentido foi numa questão tributária. Então, eu acho que é isso. O Estado do Rio de Janeiro, eu acho que a gente vai... Essa questão vai ser resolvida. Se amanhã o Congresso falar que tudo fica com o Estado do Rio de Janeiro, os estados produtores, os outros irão ao o que Supremo. eu não vejo Se não, o que eu não vejo é Estado produtor e Estado... Eu posso ver onde o serviço do petróleo é realizado. Se é feito na plataforma, é nacional. Se o negócio é explorado dentro do território dos estados, por exemplo, se traz e é refinado no território, você já tem um lado que pode se caracterizar produtor, o estado. Eu estou falando de exploração de algo novo. Se é um algo novo, onde é que é feito? É na plataforma, e a plataforma não é desse ou daquele, mas é de todos. Então eu começo a raciocinar, aí agora eu estou trazendo estudo, tem os dutos, as plataformas, os navios, eles vão até onde? Eles vão até o Rio de Janeiro, aí esse transporte até o Rio de Janeiro, que é onde tem a refinaria, destilaria vamos beber, né? Aí é que vem todo o aspecto da tributação. Mas é uma confusão entre tributos e royalties. Então, eu estou falando não da tributação. Tributação é outra discussão. Royalties é o negócio. Bom, eu não vou me alongar, porque senão... Eu sou informado que já está servido o coquetel e nós podemos prosseguir na confraternização a discussão. Mas eu faculto a palavra ao colega. Obrigado. Sou estudante de Direito da Universidade de Brasília, meu nome é Miller Cairo e também sou integrante do Grupo de Estudos em Direitos e Recursos Naturais. Em relação a essa questão, e também gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Gustavo Mano, em relação também ao ICMS. Nas pesquisas também financiadas pelo CNPq, junto ao Grupo de Estudos, nós estudamos um pouco a questão constitucional e também dos debates legislativos a respeito do tema. E, realmente, o ponto de partida é o caso em que o próprio escritório passou, o PITIOL, em que se ficou decidido que não era tributo aquela compensação. Então, a compensação financeira por exploração de recursos minerais. Então, se discutia, não seria tributo. Isso. E seria uma compensação. A ideia, o nome inicial seria compensação. No entanto, seria um terceiro gênero e que, no final, ficou decidido que, na verdade, não seria compensação, em fato, porque seria apenas uma participação no faturamento, 3% e tudo mais. A ideia da... Eu queria que o colega, então, concluísse a sua intervenção, formulando a pergunta. Tá certo. Em relação, então, ao ICMS, nos estudos nós não encontramos, eu não encontrei, e isso, a ideia do ICMS como algo compensando o próprio royalty, surgiu numa interferência do próprio ministro Nelson Jobim, nesse caso, e depois ele foi diversas vezes recitado, inclusive no parecer do professor Luiz Roberto Barroso, que provavelmente deve ter feito outros estudos, a não ser em relação apenas a esse. Mas nós não encontramos nada a respeito do tema, eu não encontrei. E os discursos legislativos da época remontam à ideia de que toda a União, todo o Estado brasileiro financia a exploração do petróleo offshore e financia a construção de usinas como Itaipu. Então, o Brasil todo teria que, de alguma forma, ser ressarcido por esse investimento inicial. E por isso a ideia de que... E aqui é o artigo 155 da Constituição, que fala sobre essa diferenciação entre qual que é o fato gerador e onde é que é pago e quem recebe o ICMS. Ou seja, seriam coisas distintas em relação a isso. Eu gostaria de saber qual é a posição do senhor a respeito desse tema, se realmente há uma diferenciação entre o ICMS, há uma compensação, na verdade, até porque nos lugares onde é produzido a energia, onde é produzido o petróleo, há um relativo aumento da base de cálculo do próprio ICMS em função de uma nova oferta de serviços, de uma própria dinâmica da economia no local. Muito obrigado. Gustavo, eu gostaria que você respondesse para depois nós encerrarmos a sessão. Se eu bem entendi, a sua questão se refere
a natureza jurídica do ICMS, ou digamos mais, da natureza histórica da diferenciação, da regra diferenciada do ICMS para o petróleo e da questão das participações governamentais, como é que isso historicamente se deu e se essas diferenças se compensam. Essa, para mim, é a grande questão, né? Me parece que o debate em torno desse tema, e aí eu volto a dizer que eu faço um esforço muito grande e peço a compreensão dos meus queridos cariocas, fluminense e capixabas, que eu tenho que fazer um esforço muito grande para fazer uma análise dessa questão sem a influência emocional de estar num estado, numa cidade que vive disso. Então, o que eu entendo é o seguinte, vamos lá, não dá para dizer que uma coisa compensa a outra. Alguém colocou isso na ponta do lápis? Alguém fez a conta, número a número, real a real, centavo a centavo? Se a diferença da arrecadação do ICMS na origem, no destino, do ICMS do petróleo, no destino e não na origem, é perfeitamente compensada pelas participações governamentais que ficam nos estados produtores, não tem isso. A coisa, vamos lá, gente, não tem e acho impossível ter. É uma questão política. A gente tem que entender que vai, como disse o nosso companheiro lá da Procuradoria do Rio de Janeiro, e foi o que eu disse inicialmente, eu não vejo outra solução. A solução vai ser judicial. Acho até que tem um lance político antes, que é o veto. Acho muito provável que, efetivamente, na parte, que foi o que ela prometeu, na parte em que alteraria os royalties e as participações dos contratos em vigor, certamente a presidente da República vai vetar. Agora, no mais, aí é no judiciário. E aí vai entrar, certamente, aí na pauta política, quando a questão chegar ao judiciário, aí vem para a pauta política a questão do ICMS. Um outro assunto. Aí vem para a pauta política. Então vamos... Molon já deu a linha. Então vamos conversar sobre isso. Entendeu? Então, o que eu estou vendo é o seguinte, a partir de amanhã, ou da semana que vem, enfim, quando a MP aí do PASEP permitir, nós vamos ver esse jogo. Vão aprovar alguma coisa, certamente vão aprovar, muito provavelmente vão aprovar o que já tem aí, o 2565, da forma como está. A Dilma vai vetar a parte que muda os contratos em vigor, aí isso vai haver um MADIM, vai haver, ou não, ou uma outra estratégia aí, de quando, já ouvi que teria uma estratégia de não mexer agora, mas quando vier a primeira, o primeiro repasse, que aí os estados e municípios entrariam no judiciário contestando o repasse, para fazer a discussão, entendeu? Então, agora, dá para dizer que uma coisa compensa a outra? Não. Ninguém nunca fez esse estudo e nem vai fazer. Participar do nosso coquetel de confraternização que está sendo servido, mas não sem antes agradecer aos nossos palestrantes pelas magníficas exposições e, sobretudo, a vocês que acolheram o nosso convite e nos honram e ilustram esse auditório. Eu queria, para terminar, dizer que estamos com um calendário de eventos bastante intenso e está programado para esse mês de novembro um encontro sobre energia elétrica. Vocês receberão por e-mail o convite e o programa
Eu tenho certeza que vai ser um evento notável e que vai marcar época aqui, pelo menos no nosso auditório. Muito obrigado a todos e até a próxima encontro.